Olá, você está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. O Pudim de hoje estará servido à mesa das professoras Vitória Perpétuo Bruno e Maria Carolina Gonçalves, para um minicurso sobre a mulher e o Islã, o feminismo das pioneiras até a atualidade. O minicurso é promovido pela UFPR. Vitória é doutoranda no programa de pós-graduação em História Econômica na Universidade de São Paulo, é pesquisadora do Tariq, grupos de estudos em História Árabe, e do Centro de Estudos Árabes, ambos pela USP. Atua como assistente editorial da revista Malala e revista internacional de estudos sobre o Oriente Médio e mundo muçulmano. Maria Carolina é doutoranda pelo Programa de Letras Estrangeiras e Tradução da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Concluiu o mestrado pelo PPG Letra em 2022 e as graduações em Letras com habilitação em Árabe em 2020 e Jornalismo em 2013, ambas pela USP. Atua como professora de língua árabe e de português como língua estrangeira e tradutora literária. Esse minicurso será dividido em 3 partes. Esse terceiro e último episódio falará sobre o feminismo e as literaturas árabes do século XX. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula do curso A Mulher e o Islã, o feminismo das pioneiras até a atualidade. E nesta última aula vamos nos concentrar mais na atualidade, vamos nos concentrar no século XX e nas inserções do feminismo nas literaturas árabes, como esse feminismo vai aos poucos se manifestando até se tornar mais evidente nas literaturas em língua árabe. Para começar, é importante fazer uma contextualização sobre as mulheres escritoras no século XX nas literaturas árabes. Por que eu me refiro aqui ao século XX? Porque eu escolhi esse recorte do século XX. Porque é no século XX que nós vemos um número maior de escritoras árabes sendo publicadas. Até o século XIX, tínhamos escritoras árabes, é claro, elas produziam suas obras, mas muitas dessas obras não chegaram a ser publicadas, muitas se perderam, muitas escritoras publicavam com pseudônimos ou não assinavam as obras. E é no século XX que nós começamos a ver uma publicação maior de escritoras árabes com seus nomes. No começo do século XX ainda existia bastante a prática de usar pseudônimos ou não assinar as obras, mas isso vai mudando ao longo do século e vamos vendo cada vez mais escritoras árabes sendo publicadas. Alguns fatores permitiram que isso ocorresse no século XX. Primeiramente, a educação das mulheres, o acesso das mulheres à educação, inicialmente nas escolas, depois elas conseguem ter acesso também à educação nas universidades. Isso tudo vai permitir que elas possam escrever suas obras, publicar suas obras. A formação de associações e salões literários, muitos dos quais dirigidos por mulheres. A formação de jornais e revistas, também com mulheres ocupando ou a direção ou cargos importantes. Tudo isso vai contribuir para um aumento do número de publicações de mulheres em diversos gêneros literários. E elas vão se dedicar, inclusive, aos novos gêneros literários em árabe, como conto, romance. E elas serão importantes também para as mudanças da poesia que nós observamos ao longo do século XX. Uma dessas mulheres na poesia é Fadwa Tuqan. Fadwa Tuqan foi uma poeta palestina, um dos principais nomes da literatura, da poesia palestina. Ela deixou diversas coleções de poemas e também uma obra autobiográfica. A Fadwa Tuqan foi tema da minha dissertação de mestrado, que eu deixo para vocês nas referências. Na minha dissertação, eu me concentrei nos poemas da Fadwa Tuqan. Ela deixou uma extensa obra poética e na minha dissertação eu me concentrei nessas duas coleções de poemas que eu destaco aqui, A Noite e os Cavaleiros e Sozinho no Topo do Mundo. Eu me concentrei nos poemas nacionalistas
da Fadwa Tuqan. Quando nós olhamos essa lista da obra poética da Fadwa Tuqan, nós podemos ver um percurso da inserção dos temas políticos na obra dela, dos temas nacionalistas, a começar por Sozinha com os Dias, que é muito intimista, ainda muito sobre o universo particular da poeta, Caminhando para Encontrei, A Deus nos Amou, Diante da Porta Fechada, os temas políticos vão se fazendo cada vez mais presentes. Eu considero que é aqui, em A Noite e os Cavaleiros, que o nacionalismo se consolida na obra dela. Na verdade, não sou só eu que considero isso. Na verdade, a própria poeta, na autobiografia, ela fala sobre uma espécie de libertação da língua pela qual ela passou. Ela fala que ela não conseguia escrever sobre esses temas nacionalistas, porque enquanto mulher ela era proibida de participar da vida política do povo palestino. Por isso ela tinha essa dificuldade para escrever sobre esses acontecimentos. E ela fala que em algum momento a língua dela se libertou e ela conseguiu escrever esses poemas políticos, esses poemas nacionalistas, e isso se dá aqui, em A Noite e os Cavaleiros, e se mantém Sozinho no Topo do Mundo, que foram os livros que eu selecionei para estudo e tradução na minha dissertação. Deixo a dissertação nas referências. E aqui também observamos um percurso do verso livre na obra da poeta. A primeira coleção que nós vemos aqui ainda segue muito aqueles padrões rígidos da poesia antiga. Aos poucos, ela vai caminhando para o verso livre. Então, essa é a obra poética e ela deixou também uma obra autobiográfica. Ela escreveu a autobiografia em 2 partes. A primeira é a Jornada Montanhosa, Jornada Difícil, de 85, e a segunda é a Jornada Mais Difícil, de 93. O que é interessante da obra autobiográfica da poeta é que ela não trata apenas de questões pessoais, questões da biografia dela. Ela trata também de questões da sociedade da época, questões da literatura, acontecimentos históricos, e ela fala muito sobre a mulher e a sociedade, inclusive a partir do ponto de vista dela, do que ela observava na família dela. Então ela diz, por exemplo, nesta casa, entre seus muros altos que ocultam de todo o mundo externo as mulheres oprimidas do harém, passei a minha infância, adolescência e uma parte considerável da minha juventude. Harém é uma palavra que já foi discutida, a Vitória explicou o significado da palavra harém, que é nada mais nada menos que essa parte da casa destinada à intimidade das mulheres. Então é isso que ela diz aqui quando ela diz harém, e ela coloca entre aspas, as aspas aqui são da autora mesmo. Provavelmente ela coloca entre aspas por toda essa conotação que a palavra harém adquiriu ao longo do tempo, mas aqui ela se refere mesmo ao espaço reservado às mulheres da casa, à intimidade das mulheres da casa. Ela compara mais de uma vez na autobiografia a casa a uma prisão, ela usa a prisão, essa palavra prisão várias vezes em referência à casa. Então aqui ela lamenta ela ter passado a infância, a adolescência e uma parte considerável da juventude presa nessa casa, quando ela queria fazer parte da vida do povo palestino, participar das discussões, participar das conversas. Então ela lamenta essa prisão da casa. Outro trecho da autobiografia sobre a atmosfera familiar, como era a vida dentro dessa prisão, dessa casa. Quanto à atmosfera familiar, é o homem que domina, como em toda casa. A mulher deve esquecer que a palavra não existe na língua, exceto quando proclama que não há Deus, senão Deus, nas suas abluções e orações. Quanto ao sim, é uma palavra que é inculcada nela desde que está sendo amamentada, para que se torne posteriormente uma palavra grudada, feito cola, nos seus lábios pelo resto da vida. Aqui então ela fala que a palavra não, para as mulheres, só existe quando elas proclamam que não há Deus senão Deus. Essa é a profissão de fé dos muçulmanos, não há Deus senão Deus. Nas suas abluções, lembrando que a ablução é aquele ritual de purificação antes da oração. E ao sim é uma palavra que ela repete o tempo inteiro, uma palavra que ela deve repetir o tempo inteiro. Então essa é uma crítica que ela faz à posição das mulheres.
Outro trecho: quando a Casa Palestina desmoronou em 1948, caiu também o hijab do rosto das mulheres de Nablus, que já haviam lutado por muito tempo pela libertação do manto tradicional e do véu preto e espesso. Em 1948, aqui ela faz referência à Nakba, a formação do Estado de Israel, que teve consequência de perdas de território palestino e da diáspora palestina. Então, quando tudo isso aconteceu, em 1948, ela começa a notar também algumas mudanças na sociedade palestina e particularmente na cidade natal da poeta, que é Nablus. Ela comenta também na autobiografia a questão da mãe dela, as mudanças que ela percebe no comportamento da própria mãe. Então, todas essas considerações sobre a sociedade, ela faz na autobiografia. Não é uma autobiografia apenas sobre episódios da vida pessoal dela. Ela fala bastante sobre o que estava acontecendo, o que ela observava na sociedade. Outros temas que ela aborda são detalhes sobre as relações familiares. Então, ela conta, por exemplo, a relação difícil que ela tinha com a mãe dela e que anos depois ela reavalia e ela percebe que a mãe dela, na verdade, era uma pessoa triste por não poder ter contato com o mundo externo, por não poder ter uma vida social. Ela aborda também questões da vida dela, como quando ela foi proibida de ir para a escola. É um episódio muito marcante na vida dela. Ela gostava muito da escola e um dia, quando ela está voltando da escola, uma criança, um menino, oferece uma flor para ela. Isso é visto como um escândalo pela família e a família a proíbe de frequentar a escola, o que é muito, muito triste para ela, é muito marcante na vida dela. É um episódio que ela conta, ela dedica algumas linhas a esse episódio na autobiografia. E depois disso, um dos irmãos, que já era um poeta estabelecido, começa a dar aulas de poesia para ela. É o irmão que marcou bastante a vida dela, o Ibrahim Toukan, já tinha se estabelecido como poeta, e é ele que vai dar as primeiras aulas, as primeiras orientações sobre o que ela deveria ler para se formar como poeta, como ela deveria escrever. Então ele dita o que seria mais adequado para ela, para a voz feminina da poeta, o que seria mais adequado para ela escrever. É ele que vai falar para ela o que ela deveria escrever. Essa é a formação inicial dela como poeta. E ela conta que depois disso ela vai refletindo sobre a própria produção poética, ela vai tomando os seus próprios rumos na poesia, mas ela precisou enfrentar muita resistência até se estabelecer como poeta. Ela enfrentou crítica, por exemplo, de pessoas que diziam que os poemas que ela assinava, na verdade, eram poemas do irmão. Era o irmão que tinha escrito e ela assinou o nome dela. Ela enfrentou esse tipo de crítica. Outro tema que ela trata na autobiografia, principalmente na segunda parte, o segundo volume da autobiografia, tem como foco os acontecimentos históricos e questões políticas da época e como a poeta se posiciona frente a esses acontecimentos. Alguns acontecimentos históricos foram muito marcantes na vida dela. Ela que viveu grande parte do século XX na Palestina. E ela também, principalmente na primeira parte da autobiografia, faz uma espécie de história da literatura árabe no período dela, no século XX. Ela conta algumas mudanças pelas quais a poesia árabe, o fazer poético em língua árabe foi passando. Quando ela fala sobre isso, ela comenta sobre seu próprio fazer poético, como foi modificando a forma dela de escrever poesia, e ela atribui uma importância fundamental a uma poeta iraquiana que foi essencial para ela repensar a forma como ela mesma escrevia poesia. Essa poeta é a Nazik al-Malaika, uma das principais poetas iraquianas. Ela é considerada pioneira do verso livre em árabe. Um dos poemas mais significativos nesse sentido é o poema Cólera. É considerado, em muitas obras, o poema fundamental, o poema inicial do verso livre. Na verdade, já havia tentativas de verso livre, tentativas de uma modernização, de uma transformação do poema árabe desde o século XIX. Aqui vale explicar que na literatura árabe, o verso livre praticamente inexistia até alguns séculos atrás,
porque a poesia era escrita com base nas regras que eram vigentes desde a poesia árabe mais antiga, desde o período pré-islâmico. Isso tudo era a base da poesia. E a poesia vai se modificando ao longo dos séculos, muito vagarosamente. E no século XX é que o verso livre se estabelece em árabe. Nazca al-Malaika foi fundamental para esse estabelecimento do verso livre com o poema Cólera, e não só com o poema Cólera. O poema Cólera faz parte de uma coleção, e nessa coleção ela escreveu um prefácio, e nesse prefácio ela discute a poesia árabe, a situação da poesia árabe nesse momento, a necessidade que ela vê de transformação. Então ela é um nome muito importante, assim como a Fado Tucan, ela vem de uma família muçulmana também, então isso tem uma importância para a vida dela, e vem de uma família que incentivou a escrita da poesia. Ela deixou diversas coleções de poemas, deixou também muitas obras de crítica literária, ensaios, e eu gostaria de destacar alguns trechos em que ela fala especificamente da posição das mulheres na sociedade. Quanto aos obstáculos postos pelo homem contemporâneo, ao que nos parece, eles nascem da suposição de que a libertação da mulher vai roubar uma parte da liberdade dele. E a verdade é que não é racional nem lógico esses dois seres viverem juntos e um dos dois ser totalmente livre e o outro totalmente escravizado. Isso porque a escravidão desta deve levar à liberdade daquele. Então ela já faz essas reflexões sobre a mulher e a sociedade, sobre a posição das mulheres. Em alguns escritos também ela reflete sobre a vida dela, sobre o uso do véu, se isso seria mesmo uma escolha das mulheres, até que ponto isso é de fato uma escolha ou um produto da sociedade. Outro trecho que eu destaco aqui: não há necessidade de recorrermos aos textos da lei. Basta darmos uma olhada rápida ao nosso redor para vermos até que ponto chegou o desrespeito geral pela mulher. É fato que a história da escravidão humana não contém nenhuma página mais escura que esta, pois nós somos completamente destituídas de todos os direitos da vida. A mulher perdeu pouco a pouco tudo o que possuía, até mesmo o seu valor humano. Então aqui ela faz alguns comentários, algumas observações muito diretas sobre a vida das mulheres, assim como Fado Tucan fez. Alguns questionamentos sobre a situação das mulheres, algumas observações muito importantes sobre a vida das mulheres, as limitações impostas às mulheres, mas essas duas poetas ainda não se assumiam declaradamente enquanto feministas. E isso salta bastante aos olhos. Quando lemos essas declarações, nós pensamos, certamente, essa é uma escritora feminista. Mas elas não se declaravam assim, porque no contexto árabe, o feminismo foi ganhando espaço aos poucos. Então nós temos poetas como esses dois exemplos que nós vimos, Fado Tucan e Nazca al-Malaika, que fazem essas declarações muito certeiras sobre a vida das mulheres, mas ainda sem se colocarem como feministas, como parte de um movimento feminista. Isso vai acontecendo aos poucos ao longo do século XX nos países de língua árabe. Nós temos também um exemplo no gênero literário conto. Alifa Rifat, uma escritora egípcia, deixou várias coleções de contos. Diferentemente de Fado Tucan e Nazca al-Malaika, ela não recebeu incentivo aos estudos pela família. Nazca al-Malaika veio de uma família de poetas, então ela recebeu bastante incentivo. Fado Tucan veio de uma família que já tinha um poeta, e apesar de ela ser mulher, a família incentivou que ela escrevesse poesia também, apesar de algumas questões que ela coloca. A família incentivou a escrita, mas aqui não, temos uma escritora que não recebeu incentivo aos estudos pela família. Depois, quando ela se casa, ela é proibida pelo marido de escrever. Essa é uma história contada por toda a bibliografia que eu li sobre escritoras árabes menciona essa história, que ela foi proibida pelo marido de escrever, então ela ficou muitos anos escrevendo escondida. Muitos contos ela foi publicar apenas depois da morte do marido.
Ela ficou muito tempo sem publicar, muito tempo guardando esses contos que ela estava escrevendo. E ela é um caso também que foi muito comum no século XX de escritora que acabou usando pseudônimos, como Aida Bint Banha e Fátima Rifat. Alguns temas que ela trabalha nos contos são diretamente relacionados às mulheres. Ela tem contos que tratam da vida das mulheres, da mulher e a sociedade, tradições do Islã, submissão das mulheres aos maridos, tem vários contos que tratam desse tema. Mutilação genital feminina, que é um costume que já abordamos neste curso, ela fala sobre isso também, ela tem um conto que ilustra bastante isso. Os casamentos impostos e outros temas relacionados às mulheres. Então aqui temos contos muito voltados à vida das mulheres dentro do contexto do Islã, nos países árabes. Temos também outro exemplo, Hanan Al-Sheikh, é uma escritora libanesa, residente na Inglaterra. Ela é conhecida internacionalmente, é muito traduzida para diversos idiomas, em vários países. Quando ela escreveu o romance A História de Zahra, esse romance foi muito polêmico nos países árabes. Ela enfrentou muitos problemas por causa desse romance, porque aqui ela trata abertamente de questões sexuais, da sexualidade da personagem principal, que é uma garota muçulmana. Então esse romance foi muito polêmico. E ela deixou também coleções de contos. Ela escreve também no gênero literário conto. Uma dessas coleções é A Rosa do Deserto, em 1982, que tem diversos contos que tratam também da vida das mulheres, que tem protagonistas mulheres. E aqui nós poderíamos pensar, com certeza, esta é uma escritora feminista, ela expõe questões relacionadas às mulheres, à vida das mulheres, a diversas opressões das mulheres. Mas quando a Hanan Al-Sheikh dá entrevistas para a mídia, por exemplo, nós notamos que ainda existe uma resistência a se classificar como escritora feminista. O que justifica essa resistência? Porque algumas escritoras, nós vimos aqui alguns exemplos de escritoras que já trabalhavam questões da mulher na sociedade islâmica, porque algumas escritoras não se consideram parte de um movimento feminista. Aqui é importante lembrar que o que é classificado como feminismo no Oriente Médio é um termo complexo, muitas vezes associado no discurso público com um conceito híbrido que de alguma forma aponta para e pressupõe intervenção estrangeira. Já falamos um pouco sobre isso nas aulas anteriores, sobre como houve esse embate, conforme o feminismo foi se fazendo presente nesses países, houve esse embate, houve crítica de grupos que afirmavam que isso era uma intervenção do Ocidente. Então já abordamos um pouco sobre isso, já falamos um pouco sobre isso neste curso. E se nós olhamos um dicionário bilíngue, nós percebemos que o termo feminismo ainda é muito complicado em árabe. Aqui temos um dicionário bilíngue do árabe para o espanhol, e nós notamos que o termo niswi é traduzido tanto como feminino quanto como feminista. E o termo nisa'i também pode ser feminino, coisas de mulheres, mas também pode ser feminista. Então há uma ambiguidade entre esses dois termos. Aqui eu chamo a atenção também para a palavra para mulheres, e o dicionário traz um exemplo de uso que é prostitutas. Isso é muito relevante. O mesmo dicionário, no verbete para homens, não traz exemplos de uso como esse. Traz exemplos de uso, por exemplo, homem de letras, um homem culto. Aqui nós temos esse exemplo de uso. Mas voltando ao niswi e nisa'i, nós vemos aqui que existe alguma ambiguidade entre esses dois termos neste dicionário bilíngue do árabe para o espanhol. Outro dicionário bilíngue do árabe para o espanhol mantém essa mesma ambiguidade e, inclusive, coloca os dois termos lado a lado. Então, o niswi e o nisa'i seriam tanto coisas femininas,
coisas de mulheres quanto coisas feministas. Eu trouxe mais um exemplo aqui de um dicionário bilíngue do árabe para o inglês, que também coloca os termos unisso e unissá e lado a lado. Então, os dois aqui estão fazendo referência àquilo que é feminino, de mulher. Aqui nem é colocada a palavra feminista. Os dois estão lado a lado como algo de mulher, algo feminino mesmo. Então esse tema ainda é muito complicado em língua árabe, mas a partir da década de 90 é feita uma escolha. Durante a metade dos anos 90, nisso-ia, uma palavra inequívoca em árabe para feminismo, passou a ser de uso geral. Ainda que o termo ambíguo anterior, nissa-ia, tivesse seus usos estratégicos, nos anos 90 algumas mulheres árabes queriam um termo que anunciasse claramente seu feminismo. Elas não queriam que seus programas e projetos se confundissem com projetos conservadores de gênero ou simplesmente qualquer coisa relacionada à mulher. Então, essa foi uma discussão na década de 90 sobre qual termo vamos usar para falar do feminismo. Ainda na década de 90, se estabelece em árabe, já existia essa expressão, mas ela começa a se consolidar, a expressão feminismo islâmico, partindo de textos religiosos, principalmente o Alcorão. Esses textos, essa corrente do feminismo islâmico passou a demandar igualdade de gênero e justiça social. Esses termos para tratar do feminismo em língua árabe ainda não estão totalmente resolvidos. Essas discussões começaram e elas continuam em curso. Há inclusive quem use o termo gender em árabe, uma transliteração do inglês para o árabe. Isso ainda não foi totalmente definido. Mas quando nós vemos essas questões, nós percebemos que o termo estava em debate na década de 90. Estava em curso um debate nos países árabes sobre o feminismo. A discussão sobre qual seria o termo mais apropriado nos indica que isso estava sendo amplamente discutido nos países árabes no final do século XX. E um exemplo nesse sentido de escritora que passou a refletir sobre a sua própria escrita, sobre o seu próprio feminismo, é Latifa Zayat. Foi uma escritora e ativista egípcia. Um dos principais romances, um dos romances mais conhecidos, que inclusive virou filme, é muito comentado, esse romance é A Porta Aberta, que trata de questões históricas do Egito. E ela deixou romances, contos, memórias, obras sobre política, crítica literária e vários outros trabalhos, incluindo traduções. Ela deixou muitas obras. Em alguns artigos, ela começa a refletir, na década de 90, sobre a sua própria escrita. Eu trago aqui um trecho. Ela diz o seguinte: quando olho para trás, para o romance A Porta Aberta, que nós mencionamos, percebo que ele é algo que vem de mim, uma mulher árabe da classe média do Egito, do terceiro mundo, que se ocupou com a libertação nacional nos anos 40 e 50. Então ela começa a refletir sobre como a mulher da Latifa Zayat se reflete na obra que ela escreveu. Em outro trecho, ela diz o seguinte: quando terminei de escrever a coleção de contos A Velhice e Outras Histórias, em 1986, percebi que homem algum poderia ter escrito um livro como esse. Passei a me inclinar a reconhecer que escrevo uma literatura diferente daquela escrita por um homem, e ao mesmo tempo semelhante, uma vez que também faz parte da herança literária e a enriquece. Então ela começa a refletir sobre a linguagem literária, se existiria uma linguagem de escritoras e uma linguagem de escritores. Essas reflexões ela faz nesse artigo, que eu deixo também nas referências. Outra observação que ela faz é sobre a escrita dela. Ela afirma que minha obra criativa carrega minha impressão digital como mulher enquanto produto histórico e social, formado em uma sociedade específica em um determinado período de sua evolução, e carrega minha impressão digital enquanto esta mulher única que sou. Dessa forma, nossa escrita criativa, fazendo referência à escrita das mulheres, é diferente da escrita do homem da mesma sociedade a qual eu pertenço. Nossa escrita pode ser equivalente, superior ou inferior em termos de técnica, mas em todos os casos é diferente. E ela coloca esse questionamento: então, por que é difícil para nós reconhecer essa diferença?
e por que me opus e ainda nos opomos a qualquer tentativa de descrever nossa obra criativa como literatura feminina ou feminista. Então ela começa a colocar esses questionamentos. Se a nossa escrita é diferente da escrita do homem, por que nós nos recusamos a admitir isso, que nós escrevemos, que nós somos feministas, que nós escrevemos enquanto mulheres? Por que nós rejeitamos isso? Uma explicação possível para essa rejeição é a colocada por essa pesquisadora, que diz que a ideia de literatura feminina ou literatura feminista tem sido geralmente vista com ceticismo e com hostilidade explícita ou implícita nos círculos literários árabes. Aqui não só nos círculos literários árabes, observamos isso em diversas culturas pelo mundo, essa resistência àquilo que é feminista, a uma literatura escrita por mulheres. E a pesquisadora prossegue: feminista, em árabe, é uma palavra fortemente carregada de conotações negativas, até mesmo pejorativas, que vão desde mulheres que odeiam os homens, masculinizadas, até traidoras culturais e agentes do Ocidente. Essa percepção explica por que a maioria das escritoras árabes se recusa a usar esse rótulo para se descrever. Então isso explica porque nós vimos várias escritoras que têm preocupações feministas em suas obras, preocupações alinhadas com o que seriam preocupações feministas e não se consideram feministas, ainda rejeitam esse rótulo. Porque nos países árabes houve muita resistência à literatura feminista, ao movimento feminista. Essa rejeição se manifestou no contexto árabe por meio de diversos rótulos que foram usados para falar sobre essa literatura. Para diminuir a literatura de escritoras, principalmente a partir da década de 90, foi muito usado esse rótulo de escrita de meninas, uma forma de diminuir a literatura árabe que estava sendo produzida naquele período, de autoria feminina. Outro rótulo que foi muito usado foi a escrita do corpo, como se essas mulheres só estivessem falando sobre isso, sobre o corpo feminino. E um exemplo nesse sentido é o livro Dunya Azad, da escritora egípcia residente no Canadá, Meita Missani, que é um livro que trata muito mais sobre maternidade, por exemplo, questões de maternidade, e foi taxado de escrita de meninas, escrita do corpo, foi criticado também por se concentrar em questões pessoais, como se fosse um problema uma escritora se concentrar em questões pessoais. E, na verdade, ele não fica somente nas questões pessoais, ele parte do pessoal para discutir questões mais amplas da sociedade. Então, esse é um exemplo de livro que sofreu com esses rótulos também pela crítica literária árabe. Outro rótulo que foi empregado nessa rejeição às obras de autoria feminina e às obras feministas, outro rótulo é a autobiografia. Por quê? Aqui não estamos diminuindo o gênero literário autobiográfico, de forma alguma. Aqui nós fazemos referência a romances que foram taxados de autobiografia, como se essas escritoras não tivessem nenhuma história para contar, não tivessem a capacidade criativa de inventar uma história sobre outra personagem, como se tudo que elas escrevessem fosse sobre suas próprias vidas. E é claro que as escritoras podem sim escrever um romance com base em fatos que elas vivenciaram, mas taxar todos os romances de autoria feminina como autobiografias, como se elas só conseguissem escrever sobre suas próprias vidas, foi um rótulo utilizado também, né, nessa rejeição pela crítica literária. Um exemplo nesse sentido é Estou Viva, da libanesa Leila Baalbek, que foi taxado aqui, nas palavras dessas autoras, de uma narração autobiográfica de uma mulher de classe média revoltada contra as convenções sociais. Então, esse tipo de caracterização foi muito feita nos círculos árabes, diminuindo as obras dessas escritoras. Aqui nós temos uma obra que é considerada revolucionária pela crítica literária feminista, considerada uma obra muito importante, não só nesse projeto de literatura feminista, mas também num projeto de desenvolvimento do romance. E ser taxada assim, dessa forma, uma narração autobiográfica de uma mulher de classe média revoltada contra as convenções sociais, diminui bastante o valor do livro. Esse tipo de crítica
torna possível entender por que tantas escritoras tiveram uma resistência quanto à classificação de suas obras enquanto feminista. É possível entender porque a crítica foi tão dura com essas escritoras que nós compreendemos porque algumas delas rejeitaram essa classificação de suas obras enquanto feministas. E nós percebemos isso na crítica literária até hoje. Aqui nós estávamos falando da década de 90, mas nós percebemos esses termos como escrita de meninas, chamar essas escritoras de meninas até hoje. Eu trouxe um exemplo aqui de um artigo de 2018. Não é tão distante assim no tempo, é relativamente recente. Apesar de o artigo ter logo abaixo um quadrinho que explica que, na verdade, o artigo está fazendo uma crítica a esses termos, escritas de meninas, termos que foram usados para diminuir as obras dessas escritoras. Apesar de ter essa observação abaixo, esses termos continuam sendo reproduzidos pela mídia. Escrita de meninas, chamar as escritoras de meninas, e aqui a palavra em árabe é mesmo meninas, não são garotas, não são jovens mulheres, é uma palavra realmente para meninas, uma forma de infantilizar essas escritoras, de diminuir o trabalho dessas escritoras, e isso nós observamos até recentemente. Apesar de todas essas dificuldades para escrever literatura feminista, nós temos nomes de destaque como Nawal Assadawi, um nome bem recente e considerada, uma escritora egípcia considerada uma das principais e mais destacadas escritoras árabes feministas. Então, um nome muito importante nesse contexto. Ela se formou em medicina na Universidade do Cairo. Essa formação em medicina vai ter uma importância muito grande na obra, como nós vamos ver. E ela publicou em diversos gêneros textuais, publicou contos, romances, artigos, ensaios, memórias. Ela publicou uma obra realmente muito extensa. Ela é conhecida internacionalmente, foi muito traduzida, nós já comentamos algumas traduções dela e vamos comentar um pouco mais. Ela foi traduzida para diversos idiomas, inclusive foi traduzida no Brasil. Então vamos falar um pouco sobre a obra da Nawal Assadawi, esta que é uma das principais escritoras do feminismo em língua árabe. A formação dela como médica, como eu disse, teve uma importância muito grande na produção literária. Ela trata desse período que ela atuou como médica, do período em que ela estudou medicina, em livros como Memórias de uma Médica. Outro livro que trata dessas questões é Duas Mulheres em Uma, vai falar sobre questões da formação dela como médica. E ela também tratou bastante de assuntos relacionados à sexualidade. Um desses livros é A Mulher e o Sexo. Esse livro foi muito polêmico quando foi lançado, porque nesse livro ela trata abertamente de questões que eram tabus na sociedade e acredito que ainda sejam nas sociedades árabes. Tratou de questões relacionadas à sexualidade das mulheres, como a virgindade, os crimes de honra, a mutilação genital feminina. Tratou de todos esses temas aqui em A Mulher e o Sexo. Por isso, depois da publicação desse livro, ela foi demitida do cargo que ela tinha no Ministério da Saúde. Foi um livro realmente muito polêmico e chegou a ser banido em diversos países árabes, bem como outros livros dela que também foram proibidos em países árabes. Ela chegou a ser presa no governo de Sadat. Ela conta um pouco sobre a prisão dela, como isso se deu, como foram os dias na prisão, nesse livro, Minhas Memórias na Prisão das Mulheres. Antes disso, ela já havia publicado um livro que tem relação com a prisão também. Ela já tinha frequentado prisões femininas, já tinha entrevistado mulheres que estavam nas prisões femininas. Ela fala um pouco sobre isso nesse livro, Mulher no Ponto Zero. Mas agora eu gostaria de me concentrar neste livro, que eu considero essencial para entender o pensamento da Nawal Assadawi. Já falei um pouco sobre esse livro e agora eu gostaria de falar um pouco mais, com mais detalhes sobre ele. A Face Nua da Mulher Árabe, um livro de 77. Aqui eu fiz uma tradução literal.
A Face Nua, da Mulher Árabe, como nós vimos, ele foi traduzido com um título diferente. Vamos falar um pouco mais sobre isso também. O livro em árabe começa com 10 pontos que a própria escritora considera fundamentais para o livro. Então, logo no início do livro em árabe, ela coloca esses 10 pontos fundamentais. O primeiro deles é o seguinte: a cultura islâmica ou árabe não é a única cultura que transformou a mulher em mercadoria ou escrava, uma vez que a cultura ocidental e a cristã fizeram o mesmo. Mas nela, na cultura islâmica, a sujeição da mulher foi mais forte e mais opressora. Então essa é uma questão bem importante desses 10 pontos que ela coloca, esse é o primeiro deles, e é importante nós termos isso em mente, principalmente quando nós estudamos as culturas árabes, as culturas islâmicas. É importante nós termos isso em mente, que a opressão, ela não é característica apenas do Islã. Outras religiões também oprimiram as mulheres. Ela não é característica apenas dos países árabes. Em outros países também encontramos diversos problemas pelos quais as mulheres passam. Então, é muito importante ter essas questões em mente quando nós estudamos o outro, a cultura do outro. O segundo ponto desses 10 pontos fundamentais que a autora coloca é sobre a opressão da mulher. Então, no mesmo sentido, ela diz o seguinte: a opressão da mulher não remete ao Oriente ou ao Ocidente, ou ao Islã, ou a outras religiões, não se limita a isso, mas sim remete fundamentalmente aos sistemas patriarcais de classes nas sociedades de modo geral. Então, essas questões ela traz bastante ao longo do livro. O terceiro ponto: as principais religiões do mundo contêm princípios semelhantes no que diz respeito à subordinação da mulher ao homem, dotam a divindade de características masculinas e reforçam os valores de classes e o domínio do homem na casa e na sociedade. Então aqui ela comenta outras religiões que também fizeram isso, que também colocaram o foco no masculino ao tratar da divindade, é sempre o Deus. E ela comenta também que no passado, nas antiguidades, havia deusas também, havia deusas importantes, e isso vai mudando com o estabelecimento dessas religiões que vão colocar o foco no masculino, no homem, o homem enquanto dominante. Então isso ela comenta ao longo do livro bastante também. O quarto ponto: a mulher não é inferior ao homem intelectualmente, como muitos supõem. Pelo contrário, a história nos indica que a mulher precedeu o homem no pensamento com seu intelecto. Foi ela quem deu início ao conhecimento na história da humanidade, e a primeira deusa da sabedoria foi uma mulher, Ísis. E antes dela houve Eva. Então ela comenta essas figuras também, Ísis, Eva, são questões que ela comenta ao longo do livro, e como a percepção sobre o feminino, a percepção sobre as mulheres foi mudando ao longo dos séculos. O quinto ponto que ela coloca: o Islã e o cristianismo foram fases progressivas e evolutivas do ponto de vista da evolução das sociedades sob diversas perspectivas. Por outro lado, aumentaram as restrições às mulheres. Então ela não coloca essas religiões como um atraso, ela coloca essas religiões como parte da evolução das sociedades. Porém, no que diz respeito a essas mulheres, ela ressalta esse passo atrás que essas religiões deram. Ponto número 6. O Islã deu novos direitos às mulheres e as privou de direitos antigos. E durante a vida do profeta Maomé, as mulheres gozavam de direitos dos quais são privadas hoje na maioria dos países árabes. Na aula sobre o Islã, contextualização do Islã, aula número 1, nós falamos um pouco sobre isso. As mulheres são contempladas pelo Alcorão e diversos pontos do Alcorão falam sobre alguns direitos das mulheres. Então o Islã não privou as mulheres de todos os direitos. Mas nas sociedades atuais elas são sim privadas de diversos direitos dos quais elas gozavam antes. Então essa é uma questão muito importante também. O ponto número 7. Em nosso legado árabe e islâmico, há aspectos positivos que devem ser pesquisados, revelados e consolidados. Quanto aos aspectos negativos, devemos abandoná-los com determinação e entendimento. E a questão da libertação da mulher árabe depende de todos os aspectos positivos do legado antigo e os aspectos positivos do pensamento moderno.
O ponto número 8, que ela coloca, a mulher representada pela literatura árabe antiga ou moderna não é a mulher árabe verdadeira. E esse ponto ela trabalha bastante ao longo do livro, ela trabalha muito com as representações das mulheres ao longo do tempo, como as mulheres tinham antes uma representação mais positiva, em algumas culturas elas tinham uma representação bem destacada e como isso vai mudando ao longo do tempo. O ponto número 9, as mulheres não serão libertadas senão pelas próprias mulheres e somente após conquistarem o poder político e a capacidade de agir e tomar as principais decisões. Isso se dará apenas por meio de uma força de mulheres organizada e consciente de seus direitos e objetivos. Então, as mulheres não serão libertadas pelos homens, são as mulheres que precisam trabalhar em sua libertação. E o último ponto desses 10 pontos fundamentais que a autora coloca, a história nos mostra que as revoluções socialistas e as guerras de libertação aceleraram o processo de libertação das mulheres no Oriente e no Ocidente. E a Guerra de Libertação Argelina contribuiu para romper muitas amarras das mulheres na Argélia. Da mesma forma, o movimento para a libertação da Palestina contribuiu com a libertação das mulheres palestinas. Desse modo, a questão da libertação do povo como um todo está relacionada à questão da libertação de suas mulheres. Essa questão é muito importante para Nawal Asadawi. No livro, ela trata bastante dessas questões históricas e do socialismo também. Então, esses são os 10 principais pontos que ela coloca já no começo do livro em árabe. Quando esse livro foi traduzido para o inglês, houve muitas modificações. Como nós vimos já na aula 2, o livro traduzido para o inglês mudou desde o título. Já no título ele é bastante diferente. O que era literalmente a face nua, o rosto nu da mulher árabe, virou a face oculta de Eva. Então isso já muda bastante. Eva apareceu inclusive nesses 10 pontos que eu acabei de ler. A figura da Eva, mas aparece também a figura de Ísis, aparecem outras figuras que a autora menciona. Então, não se justifica colocar Eva no título enquanto tradução literária. Não há uma justificativa para traduzir o título como a face oculta de Eva. A única justificativa que nós podemos apontar são questões mercadológicas. Essa tradução para o inglês também mudou muito do conteúdo do livro. O livro tinha várias questões socialistas que foram suprimidas na tradução para o inglês. Foram excluídos capítulos como o trabalho das mulheres dentro de casa e a mulher árabe e o socialismo. Capítulos inteiros não constam na tradução para o inglês. E outros capítulos foram incluídos, como a circuncisão de meninas. Como eu disse, a mutilação genital feminina é uma questão importante, trabalhada por escritoras. Nawal Asadawi trabalha essa questão no livro, nesse livro. Ela começa, inclusive, depois daqueles 10 pontos, quando ela entra mesmo no livro, ela começa contando sobre a mutilação que ela sofreu. Ela conta essa experiência, como ela foi tirada da cama dela no meio da noite, ela era uma criança e depois a irmã dela passou pelo mesmo. Ela relata essa experiência que é muito forte no relato dela. Depois ela conta como isso foi significativo quando ela foi trabalhar como médica e começou a atender mulheres que tinham passado por isso e como isso marcou a vida dela. Então essa é sim uma questão importante para o livro e essa é sim uma questão importante para ela enquanto escritora e enquanto mulher. Porém, não justifica a inclusão de um capítulo inteiro sobre isso. Essa inclusão provavelmente foi feita porque é uma coisa que atraía a atenção do público, uma coisa sobre a qual as pessoas queriam saber. Então, quando ela é criticada dentro dos círculos literários árabes, a crítica árabe diz, por exemplo, que ela escreveu exatamente o que o Ocidente queria ouvir. Essa crítica, essas polêmicas envolvendo o trabalho dela precisam considerar também a questão da recepção. Como foi a recepção dela? E as traduções são muito significativas para a recepção de uma obra, de uma escritora. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Além disso, já falamos um pouco sobre a mudança significativa na proposta de capa.
As capas que eu consegui localizar em árabe são muito simples. Tem mulheres que não estão com véu, que não tem nada que caracterize essas mulheres como muçulmanas. Tem cores, formas geométricas, traços. E as capas das traduções, primeiramente da tradução para o inglês, e outras traduções para outros idiomas seguiram a tradução para o inglês, tanto no título quanto nas capas. Essas capas têm estereótipos relacionados ao Islã, à mulher muçulmana com o véu cobrindo todo o rosto, com exceção dos olhos. Então, todas essas questões da recepção são muito significativas quando estudamos uma escritora. Essa pesquisadora afirma que ler escrita de mulheres árabes, por causa e apesar da dificuldade envolvendo sua recepção, é o desafio. Essa pesquisadora dá diversas informações sobre como nós poderíamos ler essas escritoras, sobre diversas perspectivas. Em resumo, ela diz que nós devemos ler sob perspectivas amplas essas escritoras e não procurando algo pré-definido nas obras delas. Nós devemos nos aproximar dessas escritoras com abertura para encontrar o que elas nos trazem e não procurar nessas obras algo que esperamos. Então isso é muito importante quando estudamos feminismo e Islã. Então nesse curso nós fizemos uma trajetória desde as pioneiras até nomes bastante recentes, como Nawar as-Saadawi, e para fazer isso nós sentimos a necessidade de fazer uma contextualização do Islã, do Alcorão, do orientalismo, o que é o orientalismo. A partir dessas contextualizações, nós fizemos esse percurso, desde as pioneiras até os nomes da atualidade. Eu espero que vocês possam refletir sobre essas escritoras, sobre o que foi falado no curso, e eu convido vocês a sempre fazerem essas reflexões quando vocês estiverem em contato com escritoras árabes, escritoras muçulmanas, escritoras dos países de língua árabe ou de maioria muçulmana. Quando vocês estiverem em contato com notícias da mídia que tratam dessas localidades, dessas culturas, é sempre muito importante, ao lidarmos com essas questões, termos um olhar crítico, uma visão crítica, sempre nos perguntarmos quem está publicando isso, como isso foi selecionado para publicação, para tradução, como isso foi selecionado pela mídia para divulgação, quem tomou essas decisões, quais são os interesses envolvidos, por que essas escolhas específicas foram feitas e não essas outras. Todas essas reflexões são muito importantes quando nós fazemos uma aproximação com essas culturas que são tão diferentes da nossa própria cultura. Então, é sempre importante nós termos esse olhar crítico e também essa abertura para conhecermos uma cultura tão diferente da nossa. E deixo também o meu agradecimento, obrigada por acompanharem o curso. Esse foi o episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares. Um projeto de extensão da UTF-PR, editado por Lucas Nogueira Jorge. Músicas utilizadas: Hot Pepper, de Alex Productions, e Lucy Dreaming, de F-Sentin e ESP. Todas as músicas estão disponíveis em Freestock Music. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Até a próxima!